Oiê, gente boa desse canal. Aqui Fernanda Vidigal para mais um 365 Abertura de Tarô. Hoje a gente tem uma abertura daquelas bem legais, porque ela traz algo que é uma informação lá da astrologia, ou pelo menos do mundo antigo, aonde a gente está falando mais de alquimia, a bem da verdade, do que de astrologia. Em algum momento lá no tempo medieval, os alquimistas fizeram uma correlação entre planetas e metais, como quem faz a correlação entre o céu, os planetas, e a Terra, os metais, né, daqui da nossa terrinha. E isso gerou vários livros, tem muita literatura sobre isso, desde para a magia, desde para uma medicina, um princípio de medicina, principalmente para as questões alquímicas, mesmo isso se manteve bastante forte e ainda se mantém quando você olha um mapa com este olhar, ou quando você faz um jogo com essa ideia. Então, a abertura de hoje é a segunda que eu vejo trazendo essa pegada, ou terceira, porque eu acho que o Rajo também tem uma. É uma das pontes de você juntar conhecimentos e abrir uma ideia. Então, nós vamos pegar os 7 planetas, com eles os 7 metais, com eles também os 7 significados disso, e a gente vai abrir 7 cartas. Mas aquela carta-chave alquímica não é que é a que faz com que tudo meio que se amalgame. Então dá para você fazer uma pequena observação de como é que você está no quesito 7 metais, e também dá para abrir outras ideias junto com isso. Eu vou estar usando hoje um baralho que me foi muito legal, sabe? É um livro legal, enfim. Acho um baralho também legal. Lembro que quem me inspirou foi uma aluna durante a pandemia. E é uma ideia bem bacana, porque a proposta é que você, ao comprar o livro e o baralho, que é pela Isis, e não dá para saber se é uma tradução, acho que não, mas pode ser. A gente tem então a entrada numa academia de magia com o nome Mandrágora. Então há uma ideia de que, como ela mesmo diz aqui, onde você é o estudante, o tarô é o mestre. E a proposta toda ao longo do livro é bem interessante no sentido de autodidatismo, estudar por si. E se você tiver ainda mais conexão, desde Harry Potter a qualquer tópico de magia, vai curtir. Vai curtir porque o livro acaba sendo muito gostoso. Tem algumas dinâmicas que eu falo que para cada casa de magia há determinadas singularidades que a gente não discute. Se a gente fizer parte da casa, a gente diz amém, mas talvez a casa do lado de outra magia não tenha a mesma visão. Né? Isso é a única coisa que a gente tem que botar na cachola. E aí a gente vai conhecer, através dos arcanos maiores deles, os mestres dessa faculdade ou dessa universidade, enquanto que nos arcanos menores é como se nós tivéssemos as 4 casas, a lá Harry Potter, não é? E aí a gente vai ter sempre as salamandras com o fogo, as ninfas com a água, as sílfides com o ar e os gnomos com a terra. Então, assim, bem legal. Aí tem uma proposta de vamos começar, né? E quem começa é a iniciada, uma figura feminina para o mago. Também temos essas pequenas nuances. É um tarô temático, mas um tarô temático que acompanha direitinho 22 arcanos maiores e 56 menores. A ordem e tudo, aparentemente sem grandes transformações. Então eu vou usá-lo hoje para essa abertura dos 7 planetas sagrados, onde a gente tem um assunto para cada planeta. Para você que gosta do assunto tarô e de tudo aquilo que dentro da magia, do esoterismo, inclui o tarô ou inclui os conhecimentos que o tarô traz, então vem fazer parte dessa comunidade, se inscreve no canal e faz parte aqui da turma. Para vocês que estão realmente chegando nesse vídeo agora, lembrem que o joinha de vocês, bem como o compartilhamento desse vídeo,
me ajuda muito o canal, ajuda muito o projeto, né? Faz as coisas chegarem mais adiante um bocadinho. Então, corre lá, dá aquele joinha, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que isso ajuda demais a gente a seguir para frente. Além disso, para quem quiser entrar mais em contato, ficar mais perto de tarotistas e taromantes, além de ter uma abertura sorteada, entra aqui embaixo no link do 365 Abertura de Tarô lá do WhatsApp, ou também tem um link no alto do meu canal, e vai agora que é para não esquecer, né? Porque depois, esqueci. Então, bora lá que a gente se vê do outro lado. Vamos seguir para a abertura de hoje? Então, bora seguir para a abertura de hoje, aqui no 365, na abertura 271. Então, a gente vai falar dos 7 metais sagrados. Na antiga alquimia, os planetas e os metais estavam unidos em um mesmo fio de sabedoria. A ideia de transformar a matéria e, ao mesmo tempo, transformar a alma. Esse jogo de tarô nos convida a percorrer esse caminho interno. Cada metal sagrado traz um espelho da nossa vida. Autoridade, intuição, amor, força, sucesso, inteligência, estrutura. E ao final, uma carta alquímica surge para integrar tudo, revelando o ponto de união da sua jornada. É uma tiragem para quem deseja se ver sob a ótica da transformação, como o chumbo que pode virar ouro dentro de você. Como o chumbo que pode virar ouro dentro de você. Bora jogar? Seguindo então para a mesa de jogo, a gente tem uma abertura até que bastante singela, não é? Ela é bem facinha, a primeira carta, aí você sobe para a direita e vem fazendo um anti-horário. Tem uma pegadinha aí, né? Só isso. E a última carta lá embaixo é a carta-chave alquímica. Na carta 1, a gente vai trabalhar as questões do ouro. O metal ouro está relacionado ao Sol, ao a nossa querida estrela principal. E a pergunta aqui é como eu uso a minha autoridade e o meu brilho pessoal. Representa o centro solar, a vitalidade, a autoconfiança. Mostra se você lidera com presença ou se abdica da própria luz. Então, aqui, vamos lembrar que a gente sempre pode estar olhando os arcanos pela luz, que é o que eu mais gosto, um pouquinho da sombra, para ver se a gente não está pisando no tomate. Carta 2, prata, é o metal relativo à lua. A pergunta é como eu uso a minha intuição e receptividade. Convida a perceber os seus fluxos internos, a relação com sonhos e emoções. Indica se você confia no invisível ou resiste a ele. Na carta 3, o cobre, ligado ao planeta Vênus. E a pergunta é como eu uso o amor, a beleza e o prazer. Reflete a sua forma de se relacionar, de valorizar o corpo e o afeto, e traz à tona como você ama e permite ser amada. Carta 4, o ferro, que é o metal de Marte. E a pergunta aqui é o que me move e dá força. Mostra o impulso vital, a coragem, a agressividade criadora. Pergunta se você age com energia consciente ou apenas reage. Aí a gente, seguindo, na carta 5, a gente tem o estanho, que é relativo ao planeta Júpiter. E a pergunta é o que me traz sucesso e como lido com ele, apontando as oportunidades, a expansão e a generosidade, revela se você celebra suas vitórias ou se perde no excesso. Na carta 6, Mercúrio, do planeta Mercúrio. Então, a pergunta é como eu uso a minha inteligência e comunicação e reflete a mente, a versatilidade e o aprendizado. Mostra se você transforma ideias em movimento ou se dispersa nelas. Carta 7, o chumbo ligado ao planeta Saturno. A pergunta como lidero minha vida, o que me dá estrutura e crescimento, mostra o tempo, os limites e a responsabilidade. Questiona se você assume a sua maturidade ou se foge do peso da vida. Carta 8, a carta alquímica, a síntese. Pergunta qual é a fórmula secreta que une tudo isso dentro de mim? É a pedra filosofal da leitura, o ponto que integra luz e sombra, autoridade, entrega, razão e intuição. A alquimia do seu próprio ser. Essa abertura revela como os 7 metais sagrados vibram em você hoje.
e como podem ser transmutados em ouro interior. Bora jogar? Então vamos lá para a mesa, gente boa, porque assim a gente joga e vê o que que acontece. Convido você que está aí com o seu baralho, está aí com o seu tempo, né, a viajar comigo nessa abertura, fazer a sua própria abertura com o seu diário de bordo, que ele pode ser de 10 milhões de jeitos, desde de grimórios a agendas, a cadernos, a tablets. Nós temos bem mais do que uma opção hoje em dia. Mas por que fazer um diário de bordo, Fernanda? Porque eu consigo ter uma biografia do meu ano e de todas as aberturas que eu fiz. Nem que eu não tenha feito todas, e tá tudo certo. Mas eu tenho um certo design, né, de eventos, de circunstâncias, do que estava rolando. Isso sempre pode ser muito enriquecedor para a gente quando a gente anda lá para frente e dá uma olhadinha. É bem legal. Então aqui vamos marcar a mesa, inclusive com esse tarô diferente, ele tem algumas imagens um pouco, como é que eu vou explicar? São modernas, né? Além do que, então às vezes foge um pouco daquilo que a gente está habituado a ver, mas são os arcanos como nós os conhecemos e na mesma posição e numeração. E se não me falha a memória, deixa eu só responder, mas ele é mais um orquestrado pelo. Tchim, cadê para poder responder isso direitinho? Isso, ele é orientado pelo baralho Rider-Waite-Smith, onde a força é 8 e a justiça é 11. Ok? Isso a gente sempre pode estar observando e não dá para ter nem de cor. Às vezes eu marco. Acho que nesse cara aqui eu não marquei na orelhinha. Não, acho que ele nem entrou naquele meu vídeo, que vocês podem procurar aqui no canal também. Um vídeo que é exatamente, olha, toda uma turma de baralhos que eu tinha na época, que seguiam Rider-Waite-Smith, então, onde a justiça é 11 e a força é 8. E toda uma outra leva de baralhos que eu também, né, tinha, continuo tendo, enfim, que segue como base o tarô de Marselha, aonde a justiça é 8 e a força é 11. Né? Isso é sempre bom de saber, porque essa é a grande mudança, ou chave de mudança entre o baralho vovô, né, o baralho de Marselha, e o baralho papai, o Rider-Waite-Smith. Por que que eu chamo eles assim? Ué, porque eles praticamente criaram todos os outros baralhos que vêm em cima deles ou baseado neles. E agora, depois de tanto tempo, né, já que é um baralho mais de 1948, quando a Freda Harris termina as telas, mas é na década de 60 para 70, né, não me lembro exatamente o ano, mas está entre 60 e 70, que é transformado em baralho, e aí a gente tem o baralho do Crowley. E só agora, muito lentamente, começam a pipocar tarôs do filho, né? Porque se a gente tem o vovô, tem o papai, temos o filho, é o mais perto da modernidade. E claro que isso também vem gerando vários outros tarôs, que às vezes são tarôs e às vezes já são oráculos. Por quê? Porque não tem a mesma numeração, porque já criaram coisas em cima e nada contra, ok? Só que já não é mais o mesmo sistema de jogo. No sistema de jogo do tarô, a gente tem 22 arcanos maiores, 56 menores, divididos em 4 casas, 4 naipes, né? Esse é o sistema do tarô. Eu vou usar o método europeu. O que que é o método europeu? Já que é uma jogada meio de medição, eu estou super afim de ver qual é o arcano maior que vem delineando uma história para mim, cada um dos metais, e estou super afim de ver o que que os menores me contam junto. Então, primeiro eu vou abrir os 22 maiores, já que são só 7 posições, e depois eu vou abrir os menores, até para a gente aproveitar um pouco e explorar essa simbologia, né? O que, que cada um desses metais tem para me dizer. Então tá, a carta um, né? Então vamos lá, a carta um. Quando a gente embaralha bastante, e para muitos dos tarotistas ao longo do caminho, a carta um é a que está aqui em cima, né? É assim, começa daqui. Isso eu vejo bastante. Não tem a coisa da escolha. Como hoje a gente tem mais a escolha, eu vou escolher.
Eu acho que assim, nós somos mais metidos, aí a gente acha que pode escolher, como se isso escolha, né? Mas vamos lá. Então, eu escolhi essa daqui para falar do meu ouro. Então, meu ouro vai ficar bem ao centro. Aí eu vou escolher essa daqui para falar da prata, né? A prata da casa, vou falar do cobre, aí vou falar do ferro, e aí a gente vai vir. Opa, deixa eu afastar aqui. Vai vir de forma, né, anti-horária. Eu vou falar do um, 2, 3, 4. Aí no 5 a gente já vai estar falando do estanho. No 6 eu vou estar falando de mercúrio. No 7 eu vou estar falando do chumbo, não é? E aí a gente puxa a carta alquímica, chamando muito a minha atenção a primeira mesmo. Pronto, tira o baralho, né, da frente. Vamos olhar então já de cara, até para poder já deixar meio que marcado aqui. A gente já coloca a turminha de apoio. Então a gente começa, venha, meu bem, né? O baralho tá bem lisinho, baralho bom, cartas boas, bonito, né? Então a gente começa com um, tô querendo esse dois aqui, aí tô querendo esse três, tô querendo esse quatro, esse cinco, esse seis e esse sete. E para o oito, não, eu quero a primeira também. Pronto, fiz a minha escolha. Então, essa é a escolha para qual o meu inconsciente, o meu consciente estão preparados e prontos para olhar hoje. Essa também é uma certeza que eu carrego no peito. Não é uma questão que alguém tenha me dito ou comandado, mas carrego no peito que a gente está sempre pronto para ver o que a gente pôs na mesa. Por isso mesmo, o aceite é algo importante, né, no manuseio com o tarô, porque ele não foi feito para fazer a minha vontade, ao contrário, ele foi feito para denunciar a minha vontade, mostrar o que eu não estou ainda totalmente cônscio, né? Que eu estou acordado para ver. Então a gente vai começar por onde? Carta central, falando do meu sol, de como é que anda meu brilho. O arcano da transfiguração. Olha que bom, começou com um tarô, com um arcano que todo mundo conhece, mas que aqui veio totalmente remodelado, redesenhado, só com alguns elementos simbólicos muito legais, né? Desde as flores cinzas, a mariposa, o crânio, né? É caveira, né? Enfim, duas. Vamos ver, quem é que vai adivinhar que isso aqui, a transfiguração, é o arcano do ceifador, o arcano da morte. Então, como é que eu uso a minha autoridade e brilho pessoal? Olha, não sei, eu sou meio transfigurada, às vezes eu uso, às vezes eu não uso, né? Se precisar, uso, se não precisar, não uso. Às vezes eu brinco com aquela história assim, mexe com quem tá quieto, né? E olha que lindeza, de as de espadas. Então, assim, o meu centro solar tem muito a ver com essa revivificação e transfiguração e transformação diárias. A minha vitalidade e a minha autoconfiança também giram por esse lugar transformador todos os dias, porque todos os dias eu vivo e porque todos os dias eu morro, todos os dias eu levanto no dia seguinte, até quando Deus quiser. Então vamos lá. E o As de Espadas aqui é um As de Espadas muito bonito, porque ele traz o elemento do ar no redondinho da espada, então, ele já diz aqui vem que ele é o abre-alas e o porta-voz desse elemento, traz, inclusive, a guardiã, né, a Sílfide, traz também os símbolos dos três signos. Então, a gente tem Gêmeos, Libra e Aquário nessa bela cartinha, falando de tudo que pode ser a expansão do ar, o conhecimento do ar, não é? As comunicações. Depois eu sou capaz até de ler o que o livrinho traz sobre o ar, que é uma graça. Então, quando o ar está aqui, lá para esse livro, é como se fosse o abre-alas da casa do ar. Né? Isso que é legal. Muito bem, e eu uso o elemento do ar no meu centro solar.
na minha vitalidade, na minha autoconfiança, que tem muito a ver com comunicação, estudo, escrita, né? Tudo a ver comigo, né? De verdade é isso. Carta 2, como é que está a prata da casa? Como é que está exatamente a minha intuição, a receptividade? Vamos dar uma olhadinha? O juízo. E é um outro juízo, muito diferente dos habituais, como se a gente estivesse lá numa sala de aula, sendo avaliados, não é mesmo? Por conta das habilidades ou não, avaliados pelos colegas, por aquela que deva ser a professora. Então, o juízo tem muito a ver com esse lugar do critério de avaliação do mundo. Como é que eu uso a minha intuição? Bom, nos meus fluxos internos e externos, eu estou sempre muito observadora, né? Eu sou muito crítica desse lugar. E a relação com os sonhos, nossa, eu escrevo sonhos quase que o dia sim, o outro também, né? Então, assim, eu tenho muita confiança no invisível e hoje em dia tenho uma bagagem boa sobre ele, né? E dou o devido lugar a cada coisa que ele traz. Então, tem um trabalho bastante ativo. Acho muito bonita que as cartas todas vão trazer também, baseada na correlação não só do weight, mas da correlação da Golden Dawn, as letras hebraicas escondidinhas em algum lugar. Então, vai ter sempre o símbolo da letra, que tem a Shin, né? Ou o Shin, e que a gente sempre pode observar nesse baralho como algo de importância. Aí a gente vai ter o 3 de espadas. A prata da casa está contando. O que ela está contando, gente? Ela está contando que eu, com relação à intuição, ao meu lado lua, eu tenho muito critério e tenho muita pesquisa e muita observação sobre isso, não é? E que muitas vezes coloco a mente à frente da própria parte intuitiva, ou talvez eu coloque, às vezes, a emoção sobre isso. Nessa guerra de emoção e pensamento, geram-se algumas turvas possibilidades. Então, às vezes, eu posso ficar meio magoada ou mal-humorada, ou posso não gostar de verdade de lidar com a minha intuição, ou posso tê-la um pouco embaralhada por conta dos meus próprios sentimentos e emoções e traumas de longa vida. Então, aqui entra um certo embaralhamento nesse 3 de espadas, não é? Ah, na carta 3, a gente vai ver o cobre e o planeta Vênus. Então, a gente vai dar uma olhada, que aqui a gente traz a carta dos amantes, dos enamorados, daqueles que fazem juntos, dos gêmeos, do signo de gêmeos, do Tzain, que é outra letra hebraica que está ali no altinho também, não é? E a letra hebraica serve para quê mesmo, Fernando? Serve para quem faz trabalhos magísticos, para quem segue uma ordem com práticas de magia cerimonial, né? Principalmente para esse lado, e serve também de compreensão ou mais uma informação que você pode estar agregando à carta. De toda forma, vale lembrar que essa é a escola mais difundida, que é a da Golden Dawn via tarô, mas que nós temos outras escolas entre França, entre a própria Rússia, enfim, que pensaram e pensam diferente. Né? Então, não existe uma única verdade sobre este assunto. Tarô, símbolos, cabalistas e questões astrológicas ou zodiacais. Venho com o pajem de ouros aqui no lugar do cobre. Como é que eu uso o meu amor, a beleza e o prazer? De um jeito, eu gostei de vir os enamorados, porque, na minha opinião, com a maçãzinha ali para a professora, né? É aquilo de tentar sempre fazer o melhor e tentar fazer a melhor escolha possível a cada movimento do amor, da beleza ou do prazer, e que gosto muito, né, de ter isso nas minhas práticas diárias. Adoro a árvore do conhecimento, né, que a próprias macieiras atrás.
Então, assim, é uns enamorados bem do tipo, vamos estudar junto, vamos ler junto, vamos saber junto. E o pajem aqui dá sempre o tom de fazer isso, tanto no amor, na beleza e no prazer, como uma eterna criança que eu sou mesmo, né? A minha forma de me relacionar, acho que com a vida é extremamente da curiosidade meio infantil e de estar sempre achando que ainda não cresci, ou tenho que aprender, né? Tenho que saber, mas valorizando muito o corpo, se a gente for pensar que é um pajem de ouros, valorizando muito tudo aquilo que é da vida material, o corpo, a saúde, a comida, a roupa, aquilo que é da sobrevivência, tem um tom importante para minha querida Vênus, ou para o meu amor, para minha beleza e para o meu prazer. Carta 4, falando do ferro de Marte. O que será que me move e dá força? E lá vem a Lua, né? Olha que delícia. Um arcano que vem, inclusive, com essa bela presença feminina ao centro, com o símbolo de peixes. E esse danadinho aqui é o Fê? Não, é o Cuf. Não, é o Kof, não é nem o Cuf. É o Kof, que também é outra letra hebraica. Aqui aparece um tipo Stonehenge, acho muito bonita essa carta, né? Com os dois cães com caras muito diferentes, né? Raças muito únicas, uma lua lindíssima. Sim, eu acho que temos sempre os sonhos, então uma das coisas que me move são os meus sonhos. Eu me movo muito pelos sonhos de verdade, aqueles que eu tenho de noite, e pelo sonhar da vida, de sonhar a vida, sonhar numa vida melhor, ou ter sonhos dentro da vida, das coisas que eu ainda quero fazer, né? O sonho me move, isso é uma grande verdade. Por isso mesmo, eu acho que todos nós temos que lutar pelos nossos sonhos. É o que nos mexe. E esse rei de copa, gente, olha que coisa mais bonita, né? Então, assim, o impulso vital, a minha coragem ou agressividade criadora é bem dessa autoridade cheia de emoção, cheia de força, com certo humor, né? Porque Poseidon é uma figura bem-humorada, um pouco perigosa, mas é, né? E de que tem uma centralização ou uma percepção de quase tudo, do todo, né? De sentir tudo ou todo. Então, o que eu uso em termos de energia consciente é uma grande percepção, né, de tudo e de todos, e de nunca deixar, nunca ficar com um único viés. Eu posso até fazer escolhas, faço, ok, mas eu tenho um viés que eu sei que tem A, B, C, tem um monte de faces, né? Gosto muito desse lugar do rei de taças, né? É um rei com o coração ou com a emoção. Aí a gente vai para o estanho do Júpiter, a gente vai falar de como é que eu lido com sucesso, que sucesso eu tenho, e a gente tem a torre. Olha lá, então assim, a gente tem oportunidades ou não muitas de sucesso ou de expansão. Eu diria que eu estou numa temporada de muitas torres, lidando com a minha capacidade de expansão, ou as minhas vitórias, ou coisas assim. Muitas mudanças, muitas transformações. Aqui embaixo tem o símbolo de Marte e também o Fê, símbolo, inclusive, que é da minha letra inicial do nome, né, nas letras hebraicas. E veio o Cavaleiro de Espadas. Então, veja, eu estou celebrando não exatamente muitas vitórias nesse momento, né? E também não sei se eu não estou me perdendo um pouco nos exageros. Uma torre pode também significar o não compreensão ou mudanças no meio do meu trajeto, do meu caminho, do agora, que geram conversas ou diálogos ou buscas de entendimento, ou até um pouco de confusão mesmo sobre o que é, na verdade, o sucesso e o que não é. Essa é uma pergunta que me jogaram outro dia, estou com ela, assim, ainda estou dormindo com ela. Aí a gente vai para a carta 6, não é? Onde a gente vai falar de inteligência, a gente vai falar de Mercúrio e de comunicação, e aqui a gente tem a Imperatriz.
Então, eu estou usando a minha inteligência, a minha comunicação como uma grande senhora, uma grande divindade, do mesmo jeito que eu me comunico com as minhas rosas, eu me comunico com os meus sabonetes, eu me comunico com os meus alunos, eu me comunico com os arcanos, aí eu volto dos arcanos. Então, eu acho que eu tenho uma versatilidade e uma mente bastante inquieta, que muda de forma multidisciplinar de interesses e horizontes, e eu transformo ideias em movimento o tempo inteiro, em movimento em ideias. E a minha criatividade, que é uma coisa muito forte na Imperatriz, é muito presente, e eu gosto de dar vazão a ela em pequenas, médias ou até grandes coisas, junto com o 9 de taças, o que me dá muito prazer, né? Me dá muita alegria pessoal, prazer pessoal, poder realmente fazer essa grande alquimia, não é? Com todos os elementos, e desde ficar lá como uma boa benzedeira 1 hora, uma boa, né, tintureira, enfim, várias coisas que realmente eu gosto, me divirto, me distraem, né? Então faz com que meu Mercúrio tenha criatividades, invenções, invencionices. E a carta 7, que está aqui, é o chumbo. Então, como é que eu estou liderando a minha vida? A justiça de uma forma muito pesada, muito pensada, não é? De uma forma bem libriana, tem o símbolo de Libra lá em cima, e aí a gente tem, estou pegando cola aqui, porque eu confundo as letras hebraicas para chuchu, mas é o Lamed, isso, e o Lamed, exatamente, só que ele está aqui de outro jeito. Meu querido Lamed, não é que é uma letra muito usada no hebraico para várias questões, e eu acho que Lamed é o que traz movimentos, né? Mas movimentos assim, vamos colocar tudo na balança, vamos analisar, vamos pensar sobre isso ou sobre aquilo, a gente mede com calma, e olha, aqui foi um território com 2 arcanos maiores. Interessante. Por quê? Porque devia ter um arcano maior perdido entre os menores, gente boa. Olha que bacana, é um baralho que está guardado há um tempão, eu ainda separei, e alguém escapou, Dona Estrela. Então, como é que eu lidero a minha vida e que me dá estrutura e crescimento? Pensando e ponderando e fazendo as medidas passo a passo, com algumas escolhas, e sempre estudando e acreditando nas estrelas e nas luas, enfim, né, na minha querida astrologia, outro lugar importante, e mostrando que tanto o tempo que a justiça demora, quanto os limites que ela impõe e a responsabilidade também estão na estrela, no sentido de que ela faz coisas hoje pensando mais amanhã do que efetivamente no aqui e agora. Então tem essa pegada aquariana, não é? Bem marcada aqui na estrela, com o Rê, que é uma letra que está no tetragramaton, então que tem uma energia de força e de poder maior. Então, estamos com o chumbo, acho que em boa medida. Eu acho que eu tô realmente consigo liderar a minha vida numa justa medida, né? Sem grandes problemas, assim, e também sem grandes mandos. A carta alquímica, o que me leva, não é, a alquimizar todas essas energias que eu trouxe para a mesa de hoje, para ser analisado, para ser colocado no meu diário, para eu fazer as avaliações, as abstrações, e convido você a fazer as suas. Esse é o dependurado ou enforcado mais diferente dos últimos tempos. Por quê? Porque ele está sentado na posição correta aqui ou não, porque no quadro ele está ao contrário. Como é que eu encontro o entendimento sobre as coisas? Às vezes olhando pela face como elas se apresentam, não é? E às vezes fazendo com que elas virem de ponta cabeça. Então, novos ângulos de visão e de percepção a cada passo do meu conhecimento, da minha vida, do meu caminhar, me dão sempre a sensação de que ainda não me empoderei de tudo,
e que às vezes eu preciso daquele momento de silêncio, de reclusão, de retirada, de parar um pouco, de ficar na minha, até para fazer os eurecas internos de entendimento. Aqui Netuno é quem está sendo colocado para esse arcano, não é junto com, com o Mem, né? Com o Mem da água. Então, enfim, falando desse elemento, então esse é o grande. E o menor, para eu trabalhar a alquimização, o 4 de paus, que eu saiba fazer os movimentos e saiba celebrar os movimentos que dão certo, celebrar aquilo que eu consigo entender e compreender, celebrar os meus momentos de retirada ou de reclusão ou de calmaria, né? Tirando boas lições dos meus estudos, do meu olhar mais para um outro viés do mundo pelos meus queridos corvos para esse mundo mais transcendental. Então, assim, a alquimia do meu próprio ser está na mão do dependurado e do 4 de paus. É como eu tenho que alquimizar, ou tenho alquimizado, essas energias ao longo do tempo até aqui. Sendo assim, meus metais sagrados estão olhados, aonde a gente poderia, no passado, até ter um pouco de medo, que é no limitador chumbo de Saturno, eu acho que eu estou conseguindo fazer do chumbo, virando com o meu dependurado, né, num pouquinho de ouro, num pouquinho de vários ouros ao longo do caminho e aprendendo muita coisa todos os dias. Então é isso, gente boa. Vou fechar por aqui a nossa abertura, não é? E vamos lembrar que a gente aqui no 365, a gente vai estar junto aqui até o 365 chegar no final. Sendo assim, a gente tem o que mesmo? Ah, a gente tem uma abertura amanhã, por isso fica aí, não me abandona, porque amanhã a gente tem a última abertura dessa semana 39. Foi uma semana em homenagem ao Dependurado por conta do número, né? E ele se apresentou mesmo de forma muito interessante, né, ao longo dessa semana, como aquele que dispara, olha de outro jeito, dá uma descansada, solta um pouco de intenção ou de ação, que às vezes a vida é maior que a gente, né? E a gente vai falar de aventura. Uma aventura que eu achei ela bem divertida lá no livro, achei legal, uma aventura à frente. O que que se faz quando a vida te apresenta uma aventura nova? E aí a gente vai dar uma olhadinha nisso juntos amanhã aqui no 365. Um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu!